Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando, eu sou professor de ciências e hoje iremos começar mais uma aula do EducaPé. A aula de hoje é a de número 7. Bora falar sobre processos reprodutivos de plantas e animais. E aí eu tenho que falar sobre esses processos em relação à produção sexuada e à reprodução assexuada. Se eu falo da reprodução sexuada, eu estou falando sobre a reprodução humana. Coloque aí esse slide para que o pessoal de casa ela possa analisar. Vê bem, quando eu falo dessa reprodução sexuada, eu posso dizer que a célula germinativa ela vai passar pelo que a gente chama de uma divisão celular, que é conhecida como meiose. O que é que vai acontecer, galera? Vai acontecer que na reprodução sexuada, metade da informação genética ela vai vir da sua mãe e a metade ela vai vir do seu pai. Eu estou falando aqui do número de cromossomos. Esses cromossomos, como eu estava dizendo para vocês, como metade vem da mãe e metade vem do pai, é porque na espécie humana existe 46 cromossomos. E quando se tem a divisão por meiose, o que é que acontece? Essa divisão por meiose, ela acontece na produção de células germinativas. Eu estou falando do espermatozoide e estou falando do óvulo. O espermatozoide ele vai ter cerca de 23 cromossomos e o óvulo ele irá ter 23 cromossomos, que é justamente os gametas. E embora a espécie humana tenha 46 cromossomos, em seus gametas só vai a metade desses cromossomos. E vem 23 do pai e 23 cromossomos da mãe. Quando ocorre a fecundação, e aí a gente tem a formação de uma célula que se chama zigoto, ocorre ali a soma desses cromossomos, tanto do papai quanto da mamãe, originando aí 46 cromossomos, onde a gente vai ter um indivíduo. É aí que acontece a questão da reprodução humana. A fecundação ela acontece internamente. Na fecundação interna, os gametas que são masculinos, eles vão ser depositados no interior do corpo da fêmea, onde vai ocorrer a fecundação. E aí você pode pensar, poxa, a fecundação ela só pode ocorrer internamente. Não, galera. Ela também pode ocorrer externamente. Quando acontece externa, no caso aí dos anfíbios, né, que a gente chama no caso os anfíbios anuros, que é onde a gente vai ter os sapos, as rãs, as pererecas, o que é que vai acontecer? Na imagem que vocês estão observando aí na telinha, a gente tem ali o ato da copulação, tá? E durante esse ato da copulação, tanto o macho quanto a fêmea, eles irão liberar os seus gametas dentro do ambiente aquático e lá dentro do ambiente aquático vai ocorrer a fecundação externa. Essa fecundação externa aí acontece justamente dentro da água, quando se trata dessa fecundação. No caso dos sapos e rãs, que são os anfíbios que a gente chama também de anuros. E quando se fala de uma reprodução sexuada por partenogênese, coloca esse slide aí para que a galerinha de casa ela possa perceber bem legal. Eu estou falando aqui das abelhas. O que é que vai acontecer nessa reprodução sexuada que é por partenogênese? O óvulo, galerinha, ele vai se desenvolver sem ser fecundado. Olha só, eu comecei falando que para ocorrer a reprodução é necessário que aconteça a fecundação. E aí eu falei que tem a fecundação interna e a externa. E o óvulo, no caso aí das abelhas, não foi fecundado. Quando esse óvulo ele não é fecundado, ele vai gerar justamente o zangão. Isso vai ocorrer também em plantas, animais vertebrados, como vermes, e também insetos. Em plantas, pode ocorrer a partenocarpia, que é o que acontece na banana. Mas, no caso dessas espécies aí, a gente vai ter os indivíduos que são monóicos e dioicos.
Os monóicos vai ser justamente aquele gameta que não foi fecundado. Já os dioicos são os gametas que serão fecundados, originando, no caso das abelhas, as operárias e as rainhas. E o gameta que é monóico, ele vai gerar justamente o zangão. Essa reprodução sexuada, se fala que o nome dela é de partenogênese. A partenogênese, na realidade, vai ser o óvulo que irá se desenvolver sem ser fecundado. Bom, bora falar sobre outro tipo de reprodução sexuada, a pedenogênese. A pedenogênese é o desenvolvimento aí de óvulos em indivíduos ainda em fase de larvas. O que é que vai acontecer? Esses óvulos, eles originam indivíduos por partenogênese. Ocorre aí em alguns insetos e também em alguns vermes. Temos também a neotenia. O que é que acontece? Acontece que na formação ali dos gametas por meiose, ainda no estágio de larvas, as gônadas maduras, o que é que vai acontecer? Os gametas, eles serão fecundados e vão originar zigotos. Ocorre aí no caso das salamandras que fazem parte dos anfíbios. Eu tenho também a questão da poliembrionia. Coloca aí essa imagem para que o pessoal possa observar bem quando se fala de poliembrionia. Nesse caso, existe a formação de vários embriões a partir de um único zigoto. Bora retomar ali aquele primeiro slide que a gente viu. Olha, na formação do zigoto é necessário ter um gameta masculino e um gameta feminino. Ou seja, espermatozoide e óvulo. Vai originar ali um ser vivo, um organismo. Mas nesse caso de poliembrionia, é justamente que vai originar os gêmeos univitelinos, idênticos. O que é que vai acontecer? Eles vão compartilhar a mesma placenta, as bolsas amnióticas, elas serão ali separadas. E o que é que acontece? Um óvulo com espermatozoide, ele irá formar dois indivíduos. Já no caso ali dos gêmeos que são fraternos, eu vou ter dois óvulos mais dois espermatozoides para gerar dois gêmeos que são fraternos. Esses gêmeos fraternos, eles podem ser de sexos diferentes. Já os gêmeos que são idênticos, eles não nascem de sexos diferentes. Não vai nascer um menino e uma menina. Só vai nascer dois meninos ou duas meninas, ou três meninos ou três meninas. Isso daí vai depender do número quando se fala de poliembrionia. Bom, outro tipo agora em relação à questão da reprodução, bora falar da reprodução que é assexuada. Na reprodução assexuada, eu não vou precisar de outro indivíduo para que aconteça a reprodução. E aí o que acontece com a divisão binária? A divisão binária se trata de dois organismos. Isso daí vai ocorrer em bactérias, né? Protozoários, algas e plateumintos e também poliquetas. Uma célula, que a gente chama de célula-mãe, isso sem a ajuda de outro organismo, ela irá se dividir em duas idênticas. Aí a gente chama de bipartição e vai gerar duas células filhas. Ou seja, está ali acontecendo uma reprodução assexuada sem ter que ter um outro indivíduo, onde o indivíduo ele vai se transformar e vai se dividir em dois indivíduos idênticos. Temos também a questão da reprodução sexuada, no caso de brotamento. O que é que acontece? Vai acontecer ali o surgimento de brotos nos indivíduos, formando uma colônia, que é comum em bactérias e protozoários, em fungos e também poríferos e quinidários. Coloca aí essa imagem, esse slide, para que a galera de casa possa observar. A gente tem aí o exemplo da esponja. A gente tem esses indivíduos, eles são unidos, mas eles estão ali unidos quando em uma esponja surge um broto. É claro que esse broto ele vai se deslocar, ele vai se desprender. Quando ele se desprende, a gente vai ter os indivíduos que é isolados. Observe que não foi necessário outra esponja do mar para que esse indivíduo ele produzisse outra espécie. Então, quando se trata da reprodução sexuada, a gente tem aí a questão do brotamento,
que é o surgimento de broto. Temos também a esporulação, que é a formação de células, que vai chamar aí os esporos, que vão germinar em condições adequadas, que pode ocorrer com as bactérias, protozoários, fungos e também plantas. Já a escosogenia, a gente vai ter várias divisões no núcleo da célula, com posteriores divisões no seu citoplasma. O principal exemplo é o protozoário, que é o causador da malária, da Plasmodium falciparum. No caso aí da imagem, a gente tem justamente a questão da malária, onde está acontecendo divisões no núcleo da sua célula. Observe que a gente tem um núcleo, esse núcleo se dividiu em vários núcleos e depois essa célula se dividiu em várias. A gente tem aí a questão da esquizognia, quando um núcleo começa a ter várias divisões. Bom, temos também a questão da reprodução assexuada por fragmentação. Um organismo ele vai se fragmentar em pedaços e cada um desses pedaços irá conseguir formar um novo indivíduo. Como exemplo, a gente tem aí as planárias e os equinodermos. Agora, bora falar um pouco da reprodução das plantas. Coloque esse slide para que o pessoal possa observar bem dentro de casa. Quando se fala das plantas, a gente tem as briófitas, as pterodófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E aí, no ciclo de vida de todas elas, irão alternar-se em duas gerações, em gametófito e esperotófito. Aí, quando se fala disso daí, a gente tem a produção de gametas, no caso da mitose, do gametângio e também na produção de esporo por meiose no esporângio. Bom, na maioria das briófitas, os gametas femininos, que é denominada aí de oosfera, não é de óvulo, no caso das plantas, e o gameta masculino ele vai ser denominado de anterozoide. São produzidos em gametângios de indivíduos distintos. A água ela é necessária para a reprodução desses organismos. Nas briófitas, a água ela vai ser justamente necessária para que aconteça essa reprodução. E aí a gente tem justamente esse ciclo aí dessa reprodução, que é necessário que tenha-se a água para que esse anterozoide ele possa se locomover até outra planta para que aconteça ali a fecundação e o surgimento de uma nova planta, no caso aí das briófitas, que foram as primeiras. No caso aí das samambaias, os esporângios, eles vão estar o quê? Agrupados em estruturas que a gente denomina de soros, que podem ser visualizados aí na parte inferior das folhas. Isso nos vários folíolos durante aí o período reprodutivo. E a água ela vai ser necessária para a reprodução desses organismos. Temos também as pterodófitas, no caso aí das samambaias. As pterodófitas também precisam da água para que ocorra a sua fecundação. E agora bora falar um pouco das gimnospermas. As gimnospermas, nessa classificação das plantas, elas não produzem flores, e sim estruturas que são reprodutoras, que são denominadas de estróbilos. Os estróbilos masculinos eles irão produzir os grãos de pólen e os estróbilos femininos produzem os óvulos, que irão abrigar aí a oosfera, que é o gameta feminino. E temos justamente agora o ciclo das gimnospermas. Observem só, quando começa do ciclo, a gente tem ali o estróbilo masculino, quando se passa do 2, que a gente tem essa formação aí, pode observar que a gente tem essa junção tanto do estróbilo feminino quanto do estróbilo masculino, quando eles se orgam, eles irão se juntar, tanto o óvulo, lá dentro da que a gente chama de osfera, existe ali o tubo polínico. Lá no tubo polínico vai acontecer a fecundação. Observe que a planta das gimnospermas, elas irá produzir essas estruturas quando eu falo o estróbilo masculino e o estróbilo feminino, que se parece com as flores, tipo uma masculina e a outra feminina. E aí a gente chama dos gametas, mas não, na realidade não são flores, são estruturas que se parecem com flores. E lá no túbulo polínico é que vai acontecer a fecundação, que no caso é a formação do zigoto. Essa formação do zigoto vai irá formar ali um embrião. Esse embrião por si forma a semente e essa semente, é claro que quando ela for germinada, irá
na verdade, nascer uma nova planta. E se tratando aí, no caso das angiospermas. A flor, na verdade, é um órgão que é especializado na reprodução sexuada das angiospermas. Nela vai ocorrer a produção dos gametas, tanto os femininos também quanto os masculinos. E os frutos, eles vão se formar após a fecundação do gameta feminino, no caso, a osfera, pelo gameta masculino, no caso aí, o anterozoide. O óvulo ele vai originar ali uma semente e o ovário ele vai desenvolver ali o fruto. E a gente tem justamente essa questão da flor, que está aí na telinha para que vocês possam observar. O que é que acontece? A gente tem ali o tubo polínico, onde nesse túbulo polínico a gente tem um ovário, lá dentro a gente tem um óvulo, no caso a osfera. E aí, pessoal, o que é que acontece? A planta, no caso, se tratando ali das angiospermas, ela vai produzir uma flor macho e uma flor fêmea. E os animais, que são os polinizadores, no caso de insetos, algumas abelhas, eles irão ser atraídos, né, ali por essa flor, pela questão desse cheiro doce, por esse alimento. E o que é que vai acontecer? O pólen ele vai ficar justamente ali preso nas suas patas, né, nas suas patas. E quando ele ficar preso ali, quando ele vai se alimentar, no caso do néctar da outra flor, eles acabam fazendo justamente, levando o gameta masculino para o gameta feminino, principalmente ali dentro do túbulo polínico, onde vai acontecer o que a gente chama da fecundação, ok? Nesse caso dessa flor aí, como vocês podem observar, a gente vai ter tanto a questão do tubo polínico, no caso que nessa flor a gente chama de estilete, e a gente, dentro do estilete, a gente vai ter o óvulo lá dentro, só que as anteras são justamente onde está sendo reproduzido a osfera, ou seja, o gameta masculino. E quando o inseto ou agente polinizador ele chega para poder se alimentar do néctar, ele acaba ali também fazendo a reprodução dessa flor, no caso das angiospermas. Bom, hoje eu falei um pouco sobre os recursos aí que a gente tem em relação aos processos reprodutivos de plantas e animais. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.